Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à aula de História de segunda-feira, tá? Que eu coloquei 2 de junho, mas não era 2 de junho, era 1º de junho, ok? Não reparem, não. De vez em quando dá umas coisas aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu tenho meu sobrenome, você tem o seu sobrenome, né? Roberta Bittencourt, e você tem o seu, Rafael Fabro, né? É um sobrenome, certo? Schneider, né? Um sobrenome. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de nós começarmos, tem uma musiquinha que se chama Gente Tem Sobrenome, uma música do Toquinho. Eu vou colocar o endereço lá para vocês, né? E assistam essa musiquinha. É bem bonitinha. Eu gosto bastante dela, tá bom? Vai falar sobre o sobrenome, que tudo tem sobrenome. Flor, coisas não tem sobrenome. Flor, computador não tem sobrenome, né? Mas nós temos sobrenome. E da onde vêm esses sobrenomes? É isso que nós vamos ver um pouquinho hoje. Então aqui tem uma pastora, né? Um pastor de ovelhas. Então lá na Alemanha eles tinham muito isso antigamente. O pastor e a pastora, aqui no caso, que cuidavam do seu rebanho, tá? De ovelhas. Então, nós vamos falar sobre os sobrenomes e as profissões. Então, a profissão dela é pastora, ou se fosse um homem, pastor, certo? Aqui, nós temos aqui em alemão, tá? Vamos lá. Então, essa palavra pastor, em alemão é Schiffer, Schiffer, tá? Em português, a gente fala Schaffer, mas é Schiffer, tá? Vamos lá. Continuando. Então, o que que acontece? Se é o pastor, em alemão, chama Schiffer, então ela poderia chamar Maria. Ah, então se ela é uma pastora, ou o marido dela é o João, o Pedro. Ah, então se ele era pastor, né, cuidava das ovelhas, então se colocava lá Pedro Schiffer, porque era o Pedro pastor, certo? Vamos ver mais um aqui. Barbieri. Barbieri acho que é italiano, na Itália, isso, significa barbeiro, tá? Então, olha lá, barbeiro, barbeiro de fazer barba. Então, se esse senhor aqui se chama Antônio, é o Antônio Barbieri. Por que Barbieri? Porque ele era um barbeiro. Então, em italiano, barbieri significa barbeiro, certo? Então, é assim que funcionava antigamente, tá bom? Os sobrenomes. Bom, agora vamos ver isto na apostila 2, nas páginas 226 e 227, ok? Vamos para lá? Antes de ir para a apostila 2, esqueci aqui. Vai ter uma tarefinha de casa no livro de atividades complementares nas páginas 76 e 77, ok? Então agora vamos para... Então lá na página 226, explica sobre isso que eu falei, né? Que os adultos saem para trabalhar logo pela manhã, né? Alguns hoje não, né? Por causa da Covid, mas no passado muitos trabalhadores eram diferentes, muitos trabalhos eram diferentes dos que conhecemos hoje. Tem algumas profissões do passado que nem existem mais, ou se modificaram, tá? Mas esses trabalhos contribuíram para o surgimento dos sobrenomes em diversas nacionalidades em diversos países, né? Por exemplo, Alemanha, Itália, Portugal, tá? E aqui explica a palavra, que eu falei mesmo? Schiffer. Schiffer. É meio complicado de falar. Então, na Alemanha, que era virou um sobrenome porque tinha lá alguém que era um pastor que cuidava de ovelhas, então ficou Antônio Schaffer,
certo? E aí, aqui tem um barbeiro lá na Itália, tá? E na Itália também era muito comum encontrar diversos sobrenomes, que também surgiram com o trabalho, tá? Trabalho de alguém. Por exemplo, aqui que eu falei para vocês, o Barbieri, que significava barbeiro. Então, Leonardo Barbieri, porque o Leonardo era barbeiro, tá? Hoje ainda é possível conhecer alguns casos de pessoas com sobrenomes que lembram a profissão que exerce. É o caso do Eric Bandeira, é o bandeirinha de futebol. Paula Espelho, especialista em maquiagens. Roberto Ravioli e Henrique Fogaça são chefes de cozinha. Aqui tem a foto do Eric Bandeira, tá? Aqui vocês vão conversar com a família de vocês quais são os principais sobrenomes da sua família, tá? Vão pesquisar um sobrenome e o seu significado. Eu pesquisei o meu Bittencourt, quer dizer terra de acelgas ou beterrabas, né? Não sei. Foi isso que eu achei aqui nas pesquisas, tá bom? Que profissão você gostaria de exercer quando for adulto? Ele combina de alguma forma com o seu sobrenome? Hoje em dia é meio difícil combinar, né? Por exemplo, o meu não tem nada a ver com terra de acelga, né? Então é isso, gente. Uma aula curtinha, mas que vocês precisavam saber sobre isso, tá? Então, o que essa tarefa quer dizer é que os sobrenomes vieram de algumas profissões lá do passado, tá bom? Então é isso aí. Façam a tarefinha do livro de atividades complementares, que fala sobre a família. Tem um caça-palavras também, tá bom? Qualquer dúvida, estamos por aqui. Um beijo a todos e até mais. Opa!